Bom, então vamos iniciar com o conto Corações Solitários, do Rubem Fonseca, é isso? Isso. É dar uma introdução, professor? Olha, cara, você sugeriu que eu começasse, né? Que eu falasse alguma coisa. Eu, eu vou falar alguma coisa, né? Mas eu estou também na expectativa do que vocês vão falar, viu? Carla, Gilvan. O, esse livro, né? O Feliz Ano Novo, onde está o conto Corações Solitários, né? É um livro que foi editado 10 anos depois que ele lançou o primeiro livro, né? Foi Os Invasores. Quer dizer, já era um escritor conhecido, né? E nesse meio tempo ele já tinha, inclusive, ele tinha publicado 2 ou 3 livros de contos, 3, se não me falha a memória, e um romance, né? Gilvan, que é muito cuidadoso com isso, depois me corrige, Gilvan. Eu me lembro Os Invasores, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, O Caso Morel. O Caso Morel é um romance, né? Agora, o Rubem Fonseca, ele escreveu contos e escreveu romances, né? Mas ele é mais valorizado como autor de contos, né? E como autor de contos, né, ele inovou muito a linguagem e a temática dos contos brasileiros. Foi um grande inovador, né? E o primeiro livro que ele publicou, Os Invasores, né, tinha todas as experiências possíveis, né? Tinha, por exemplo, um conto que era todinho dialogado, não tinha narrador, só tinha diálogo, como uma peça de teatro, né? Estou dando como exemplo para falar de uma característica de escrita, né, de estilo, bem diferente, né? E ele foi introduzindo outros recursos formais, como escrever contos com a forma de um roteiro de cinema, por exemplo, né? E a temática dele, ela foi pegando sempre aspectos particulares e estranhos da realidade, né? Eu só vou dar um exemplo de um que eu tenho na memória, né? Que é um conto dos invasores, né? Desse primeiro livro, em que ele narra a descrição da autópsia de uma mulher que tinha sido assassinada. O conto é a descrição da autópsia. Imagine, vocês já ouviram falar de algum conto que descreva a história de uma autópsia? Então, assuntos estranhos e, com muita frequência, né, ele trabalhou com a temática da violência, né? O Feliz Ano Novo, que é o título do livro, é o nome de um conto que causou grande impacto e que foi censurado pela ditadura. Esse livro foi publicado em plena ditadura, né? E depois de já ter sido editado, em 75, né, a edição foi recolhida, produzindo um prejuízo enorme para a editora, né? Porque publicar um livro é um investimento grande de dinheiro, né? Era uma editora pequena, a editora Arte Nova. Não por acaso, né, eu sou tão velho que eu tenho a primeira edição aqui, né? Essa edição aqui, meu livro está se desmilinguindo, viu? Eu preciso mandar a encadernar. O, então, a temática da violência, né, é muito frequente, e eu li um pequeno ensaio do Marçal Aquino. Marçal Aquino. Vocês já ouviram falar de Marçal Aquino? Carla? Não. Eu não, não. Gilvan? Professor, eu só de nome mesmo, eu nunca me debrucei sobre nada dele, não. Vai como informação, Nathalie. Marçal Aquino é um romancista e contista paulistano, né?
e que é autor de contos e romances que tratam do tema da violência também, né? E a violência, ela, eu estou citando o Marçal Aquino, né? Ela passou a ser um tema na literatura a partir da obra do Rubem Fonseca, né? E, e há vários escritores que trabalharam com essa temática, né? E ela está muito vinculada ao seguinte, ao fato de que o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, né, passaram a ser cidades muito grandes a partir do início da industrialização. Então, aqui uma informação histórica, viu, Nathalie, que eu acho importante você saber, porque está muito distante da sua vida, né? Mas que foi vivida por mim, literalmente, né? Na década de 50, em 1960, vamos pegar uma data, assim, 1960, São Paulo tinha 3 milhões de habitantes. Não dá nem para vocês imaginarem o que era a cidade, né? 3 milhões de habitantes. Uma cidade pacífica, tranquila, tinha uma favela só, que era a favela da Vila Prudente. E a industrialização começou 5 anos antes, durante o governo Juscelino, quando ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Quer dizer, quando eu tinha a idade de vocês, a maior parte dos carros que circulavam eram carros importados e eram poucos, quase não tinha carro, né? Eu me lembro até que tem uma frase que eu dizia assim: olha, passou um carro. Que é um mundo que parece fantasia, né? Contando aqui para vocês, né? Mas essa era a realidade material assim, da cidade, né? Era uma cidade tranquila, né? Tinha uma guarda civil, que era muito diferente da atual, né? Cujos guardas não usavam armas, né? Não precisava. Bom, aí com a industrialização houve uma migração intensa sobretudo do Nordeste para São Paulo e para o Rio de Janeiro, mas também de outros estados, né? Veio muita gente de Minas, do Rio Grande do Sul, para São Paulo. E a cidade começou a crescer muito rapidamente, desordenadamente, né? E essa população que veio era uma população que vivia no campo, era muito pobre, né? E que nem sempre conseguia trabalho, né? E aí, esses pequenos roubos, né, que marcam a vida da cidade grande hoje, né? Aliás, marcam a vida de qualquer cidade grande em qualquer momento da história, porque o romance inglês do século XIX conta esse tipo de história lá em Londres, no século XIX, e os romances franceses em Paris, no século XIX, né? Eu estou lembrando do Charles Dickens, na literatura inglesa, do Eugène Sue, na literatura francesa, posteriormente o Émile Zola. Bom, mas em 1970, a cidade já tinha 5 milhões de habitantes. 10 anos depois, cresceu 1,5 milhão, quer dizer, 50%. E hoje está com 12 milhões, mas houve um crescimento da grande São Paulo, né? Eu cheguei a morar um tempo, na minha infância, em Santo André, e quando eu resolvi voltar a Santo André para ver as ruas da minha infância, eu não conseguia reconhecer mais, né? Não existia mais o que eu tinha vivido, de tão grande que a cidade tinha ficado, né? E então eu tô contando esse panorama histórico, né, para que vocês entendam o que está acontecendo na realidade atual, né, e o que aconteceu na literatura. Então, a literatura passou a ter relatos que tocam no tema da violência. Eu estou falando da violência porque é um conteúdo muito importante da literatura do Rubem Fonseca. Outra observação que eu quero fazer é sobre esse conto especificamente, né? É um conto que conta uma história que fala da vida de uma redação de jornal, né? Uma redação de jornal, com
o crescimento da cidade, né, houve também um, um, um crescimento da rede escolar. Durante a década de 60, quer dizer, o primeiro governador da década de 60 de São Paulo, Carvalho Pinto, ele tinha como lema dizer que governar era construir escolas, para parodiar o que a Revolução de 30 tinha dito lá atrás, que governar era construir estradas, porque em 1930 o Brasil não tinha estradas, né? Salve, Wilson. Olá, bom dia, desculpe o atraso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, Wilson, temos uma colega nossa, professora Nathalie Lima. Tudo bem, Nathalie? Prazer, seja bem-vinda. Prazer. Então, eu estava dizendo que houve um crescimento da rede escolar e uma das consequências, né, foi o crescimento do público leitor, né? Mais pessoas alfabetizadas. Em 1960, mais da metade da população era analfabeta, quer dizer, não tinha nem condição de chegar a ler um livro, né? E para aproveitar e dar uma informação importante, né, sobre educação, mesmo construindo escolas, o sistema de ensino ainda continuou sendo muito pequeno em relação à população. Você imagina, em 1960, mais da metade da população era analfabeta. Para construir uma rede de ensino que cobrisse toda a necessidade escolar da população, né? Se havia uma pretensão de que a população se alfabetizasse, né? Seria preciso construir muita escola. E seria necessário ainda outra providência que nunca foi tomada, né? Que era formar uma rede de faculdades de letras, de formação de professores, né? Faculdade de filosofia, o que não foi feito, né? Então, o que eu estava querendo acrescentar é o seguinte: o Brasil só conseguiu criar um sistema de ensino que pusesse na escola toda a população até os 14 anos, até o 9º ano, na década de 90, depois que acabou a ditadura. Quer dizer, a ditadura não fez absolutamente nada pela educação, muito pelo contrário, né? Combateu todas as iniciativas que tinham a intenção de ampliar a rede e de melhorar a capacidade de se informar e crítica da população, né? Só durante a década de 90. Em 98, finalmente, a gente passou a ter uma oferta, né, de escolas, né, para cobrir toda a necessidade até o 9º ano. O ensino médio, até hoje, só tem metade dos adolescentes que estão no ensino médio tem vagas no ensino médio. Nem que quisessem, não conseguiriam. Tá? E no ensino médio existe um problema sério, que é a falta de professores, né? Porque não existe professores em quantidade suficiente para dar conta da rede, né? Especialmente em áreas como física, química, biologia. Nessas áreas é um desastre, a falta de professores, né? Bom, aí voltando ao conto, né, eu estava falando, Corações Solitários, né, ele conta uma história que envolve uma redação de jornal, né, e essa redação é a redação de um jornal temático, né, porque é um jornal que tem esse título, né, Mulher, e que, teoricamente, é dirigido a um público feminino, né. Eu não me lembro de nenhum jornal com essas características, né? Mas lembro de muitas revistas, né, com essas características, né? Revistas de fotonovelas, ou revistas que abordavam uma temática feminina. Eu estou lembrando de Marie Claire, Cláudia, esse tipo de revista, né? Então, houve, durante a década de 60 também, que a editora Abril cresce muito, né? E cria revistas destinadas a públicos específicos, né? Bom, falando diretamente do conto, né? Eu vou fazer
poucas observações, né, que eu proponho que a gente discuta um pouco, né, o texto, né. Eu fiz aqui umas anotações, né, e a primeira observação é que a gente tem um conto narrado em primeira pessoa, né, é um personagem, um narrador, personagem protagonista, né, conta a história todinha do seu ponto de vista, né, então, e ele se identifica logo de cara como sendo um jornalista de um jornal sensacionalista que trata do tema da violência, né? Que é o primeiro parágrafo. Eu trabalhava em um jornal popular como repórter de polícia, né? Trabalhava num jornal popular como repórter de polícia, e há muito tempo não acontecia na cidade um crime interessante envolvendo uma rica e linda jovem da sociedade ao padrão. Mortes, desaparecimentos, corrupção, mentira, sexo, ambição, dinheiro, violência, escândalo. Quer dizer, ele já identifica a imprensa como sendo imprensa marrom. Vocês já ouviram essa expressão? A imprensa marrom é uma expressão que se usa muito na Inglaterra e para designar os jornais sensacionalistas, jornal de fofoca, né, que só vive de contar escândalo, né? E como não acontecia um crime desses há muito tempo, né, ele perdeu o emprego, né? Foi mandado embora e, e consegue emprego nesse jornal Mulher, né? E aí vem a surpresa, né, que ele está num jornal que é um jornal destinado a um público específico e que e onde os jornalistas, né, cujos jornalistas têm pseudônimos femininos, né? Quando o diretor diz assim, o meu nome é Maria, como é que é? Maria de Lourdes, né? O Peçanha, né? Escreve com esse pseudônimo. E ele tem que assumir a seção que se chama Corações Solitários, né? Quer dizer, perdão, de mulher para mulher, estou confundindo o título do conto, né? Você acha que poderia fazer a sessão de mulher para o nosso consultório sentimental? Bom, então ele assume esse papel, logo de cara ele tem outra surpresa, né, porque ele estava esperando as cartas das eleitoras o jornalista anterior, que tinha o apelido de Lisa Gabriela, era quem escrevia as cartas das leitoras, né? O colega dele, inclusive, faz a pergunta, né? As cartas, não tem carta nenhuma. Você acha que mulher da classe C escreve carta? A Elisa escrevia todas. A mulher da classe C, em 1974, provavelmente era analfabeta. É uma informação que não está explicada aqui, né? Mas não é só porque não era, dizer, não tinha o hábito de ler ou de escrever, né? É porque não sabia escrever, né? E ele passa, então, a escrever as cartas das leitoras, responder. O editor, ele censura as respostas que ela dá por causa daquela observação, que observação, né? Dizer assim, deixa eu ver se eu não anotei aqui, mas eu devo ter sublinhado a censura. Vocês estão lembrados da crítica que o editor faz para o jornalista narrador? Sobre as primeiras respostas que ele escreve, Isso. ele fala que mulher da classe C não gosta de ser tratada como puta ou com muita
quer ser tratada como lady, É, enquanto que a mulher da classe A quer ser tratada como puta. é. Quer dizer, a linguagem dele também, ele também não tem papas na linguagem, né? Eu anotei aqui a frase. Lembre-se daquele lord inglês que disse que o seu sucesso com as mulheres era porque ele tratava as ladies como putas e as putas como ladies. Ele cita um lord inglês, né? E então ele muda o tom das respostas dele, e aí ele recebe a proposta para escrever a fotonovela, né? Tem um embate com o fotógrafo, porque o fotógrafo diz que não tem recursos materiais para poder fazer uma novela de grande qualidade, né? A fotonovela fazia um sucesso absoluto nesse tempo, né? Eu não me lembro de todos os títulos, mas é uma coisa que não existe mais, né? Vocês que me digam, porque eu não tenho certeza, não existe mais, né? Revista de fotonovela. Nathalie, você leu alguma revista de fotonovela? Não, nunca li. Acredito que não exista mais. Não existe mais, né? Você chegou a ler alguma, cara? Não, Já faz muito fotonovela tempo não. que não existe. Eu, E hoje tem as novelas gráficas, né? Que são quadrinhos com histórias maiores e tal. Já existia antes, mas se popularizou mais nos nossos tempos, eu acho. a fotonovela era fotografia, né? Assim, tem características muito diferentes, né, da história em quadrinhos, porque hoje esse esse fenômeno atual, olha a expressão que eu estou usando, hein? Fenômeno atual da indústria editorial, que é a publicação de quadrinhos, né? Olha só, eu lembrei aqui, deixa eu mostrar para vocês um exemplar. Os Lusíadas Em quadrinho. em quadrinhos, né? Eu estou com esse livro aqui à mão porque eu tenho um aluno particular do primeiro do ensino médio, né? Que leu os Lusíadas em quadrinhos, né? E eu diria que é uma solução adequada, né? Porque, obviamente, que a leitura de Os Lusíadas é muito difícil, né? Para um aluno de ensino médio, dificílima. É uma leitura difícil para nós, que somos professores, né? Tem que precisar ler com muita atenção, né? E tem que ir ao dicionário sempre, né? Mas é um fenômeno atual, né? E é considerada uma nova arte, né? Os quadrinhos, né? E tem escritores que só escrevem para quadrinhos. A fotonovela não, era fotografia mesmo, né? Mas era uma qualidade que não tinha nenhum valor artístico, né? E aí ele escreve algumas fotonovelas, e aí tem o acontecimento que vai definir o final da história, né? Que é o fato de que ele começa a receber, de fato, né, cartas de um homem, né? E ele acaba identificando no final como sendo o chefe dele, o patrão dele, né? E, bom, um comentário que eu acho importante fazer aqui sobre o estilo do Rubem Fonseca é o de que os sinais indicativos de fala, de mudança de emissor, né, de citação, eles são eliminados. Há um discurso fluido, contínuo, né? Quer dizer, é preciso, ele está exigindo do leitor uma atenção muito grande, né, para essas indicações de mudança, né? Porque vamos lembrar, né, que
a compreensão literal, né, estrita, né, de um texto, né, depende de você, primeiro, ter consciência de quem é que está emitindo aquela fala, aquela mensagem, né? Então, a gente tem um texto que é narrado em primeira pessoa, né? Então, em princípio, é sempre esse protagonista, né, que está falando, mas ele, ao longo da história, ele vai cedendo a fala, né, para outros personagens. Aqui, bem no comecinho, né, o segundo parágrafo, né, eu já li o primeiro, o segundo parágrafo. Pereba, vou ter que esperar o dia raiar e apanhar a cachaça, a galinha... Espera aí, eu estou lendo... Eu estou lendo o texto errado. Instante só. Então, na primeira página, né, quando ele conversa com Peçanha, né, ele... Ó, o segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo começa assim: crime assim, nem em Roma, Paris, Nova York, dizia o editor do jornal, estamos numa fase ruim. Mas daqui a pouco isso vira. A coisa é cíclica. Quando a gente menos espera, estoura um daqueles escândalos que dá... Bom, isso aqui é estilo indireto, né? Porque ele deu a indicação de quem está falando, né? Disse o editor, né, do jornal. Mas, mais adiante, ele não antecipa, né? Ele vai colocando a fala dos personagens sem antecipar, né? Então, é uma característica que é do estilo do Rubem Fonseca. Não tem travessão, não tem aspas, né? E que exige que o leitor seja muito atento. Portanto, não é um leitor que vai ser lido facilmente, né? Perdão, não é um texto que vai ser lido facilmente, né, para um leitor estreante, né, que vai ficar muito atrapalhado aí para compreender esse texto, né? Agora, uma outra observação, né, que eu faço é a seguinte: tem lá no meio a história da pesquisa, né? O editor do jornal tem a expectativa, né, ele acredita firmemente, ele diz assim: tenho 25 anos de experiência aqui no jornal, isso é um jornal dirigido para a classe C, são as mulheres da classe C quem lê o jornal. Aí, quando eles resolvem fazer um contato, aceitam, né, fazer o contato lá com o pesquisador, com um personagem que é um pesquisador de opinião, né, ficam sabendo que os leitores do jornal Mulher são, sobretudo, homens da classe B. São homens da classe B, que é uma surpresa. O editor fica escandalizado, fala assim, bota o pesquisador para fora e faz um discurso que é puro preconceito, né? Eu vou ler o texto, né? Que é um lugar comum do preconceito e que está na cabeça, eu diria, da maior parte da população, né? O texto é assim: e é a esse tipo de gente que o Brasil está entregue. Manipuladores de estatísticas, falsificadores de informações, empulhadores com seus computadores, todos criando a grande mentira, com maiúsculas, né? Mas comigo eles não têm vez. Coloquei o sacripanta em seu lugar, não coloquei? É uma fala que generaliza, né, sem comprovar, né? Mas por quê? Porque contraria a convicção que ele tem de que o jornal ele é lido por mulheres da classe C. Aí, cara, seu filho,
Tá ouvindo, cara? Ô, gata, a gata? Não, o seu filho que está aí do seu lado? Não, ele é o neto do Gilvan. Parece aqui, Ah, Bré. Silvana. Fala oi. Oi. Oi, veio assistir a aula também? Uhum. Tava pintando Bob Good. Você está em que ano? Primeiro B. Primeiro B? Já aprendeu a ler e escrever? Ler aprendi e escrever também. Já aprendeu a ler e escrever? Que legal, Eu tô fazendo curso. que bom. Ó, Então, agora você vai começar a ler histórias interessantes. É. Bom, olha, eu vou ficar por aqui, tá? E a gente vai discutindo, à medida que a gente for discutindo, vão aparecer muitos outros aspectos que estão na leitura de vocês, né? Nathalie, você leu o conto, né? Leu. Li, sim. Uma pergunta para você, Nathalie. Uma coisa não é para te complicar, não, é só por curiosidade, né? Esse conto, quando você leu agora, acabou de ler, né? Ele, não, em primeiro lugar, você já tinha lido alguma história do Rubem Fonseca antes? Olha, do Rubem Fonseca, eu não tinha parado para ler nenhum livro dele, confesso para o senhor. E o conto eu também não conhecia. Foi o primeiro conto do Rubem Fonseca que você leu, né? Sim. Tá. Ele te causou algum estranhamento, alguma coisa assim muito estranha que você que chamou sua atenção? A linguagem dele me chamou a atenção. E, lendo o texto, eu percebi também que ele utilizou, né, nesse conto, uma linguagem bem irônica, né? Eu percebi bastante cinismo, digamos assim. Olha só, eu gostei da palavra que você usou, aí, cinismo, porque o narrador é cínico, né? Sim, O narrador é cínico, né? Porque ele, ele tem consciência de tudo que está acontecendo, né? E ele ironiza, né? Os personagens, né? Que convivem com ele, né? Especialmente o editor do jornal, né? A gente pode dizer que é um conto que contém uma crítica forte ao jornalismo, né? sim. Que caracteriza o jornalismo logo de início como sendo manipulador e sensacionalista, né? E, e esse jornal Mulher especificamente, né? A gente pode dizer assim que é a grande mentira, né? A grande mentira está escrito em letras maiúsculas naquele trechinho que eu li aqui, em que ele está criticando o profissional aí da pesquisa, né? Como é que ele se chama mesmo? É o Pontecorvo, né? A grande mentira. A grande mentira é o jornal A Mulher, né? Uma grande mentira. Nenhum dos que escrevem são mulheres, as cartas são todas falsas, né? E, E o próprio diretor do jornal é uma mentira, né? e o próprio diretor do jornal é uma mentira, né? E o público, né? E o público não são as mulheres, são os homens da classe B, o que pressupõe um comportamento voyeur. Estou usando uma palavra que talvez você não conheça, Nathalie. Você ouviu essa palavra voyeur? Não. Não? Olha, aprenda. O voyeur é uma palavra francesa que eu vou tentar traduzir aqui. O Gilvan vai me ajudar com isso também. O voyeur é o indivíduo que olha pelo buraco da fechadura para tentar ver o que está acontecendo dentro do quarto. O quarto é um espaço da intimidade, né? Aquele espaço em que a gente tem uma vida
pessoal que você não quer compartilhar com ninguém, né? E o voyeur é aquele que tenta entrar dentro desse espaço, né? E, então, na literatura, né, de vez em quando aparecem histórias que tem um personagem que está tentando vigiar aquilo que não é visível, né? Esse é o voyeur, né? Então, eu diria assim, que esses homens da classe B, que são os leitores do jornal Mulher, eles estão querendo vigiar o que essas mulheres escrevem, pensam, fazem, né? A curiosidade em relação ao universo feminino. Eu não estou querendo insinuar mais nada além disso, embora o texto, né, insinue, né, que esses homens talvez tenham características homossexuais, né? Como o editor, né? Existe uma insinuação aí, não é uma afirmação, né? Mas é uma insinuação, quer dizer, é um texto que tem essa característica também da ambiguidade, né? Porque ele não faz uma afirmação categórica, né? Ele insinua, né? Como o comportamento cínico também é um comportamento ambíguo, né? Nem todo mundo percebe no outro um comportamento cínico, né? Que é uma característica importante da literatura, né? Sempre há dois significados, pelo menos ali presentes na história, né? Mas deixa eu parar de falar, que eu estou falando muito. Eu não estou aqui para dar aulas, hein? Olha bem, eu tenho assistido algumas aulas quando vocês falam, especialmente as exposições que o Gilvan faz, os debates entre o Gilvan e o Wilson, as pesquisas que a Carla faz, aquela pesquisa sobre o Leibniz, hein, Carla? Foi fundo. Então, eu tenho aprendido muito. Professor velho também aprende, viu, Nathalie? Não é só professor jovem que aprende. Professor velho está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo, porque o conhecimento que existe no mundo a gente não consegue nunca dominar totalmente. Isso é uma pretensão absurda, né? Então, agora, eu estou querendo ouvir vocês falarem um pouquinho. Eu tenho poucas coisas, mas assim, enquanto o professor falava, né, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, mesmo é uma dúvida mesmo, né? O fato do primeiro jornal que ele trabalhava, né, lá como repórter policial, ter tido uma pausa ali nos crimes de maior proporção, né, segundo ele, teria a ver com a ditadura? Não, não. Ali não existe essa insinuação. O que ele está querendo dizer é que, não havendo um crime dessa natureza, né, um crime que envolve uma rica e linda jovem da sociedade, fica difícil, né, o jornal vender. Eu pensei por conta de repente, eu fosse haver censuras também as reportagens, de repente, não sei. Não, o que a ditadura queria é que os jornais só falassem disso. Ah, sim. Né? Isso, a relação que você está fazendo. Eu tô lembrando, né, como você fez essa pergunta, né? Estou lembrando o seguinte: havia duas revistas semanais nessa época, e um pouco antes, né, década de 50, 60, havia duas revistas semanais de grande tiragem, né? Eu vou dizer o número aqui, vocês vão achar que eu estou mentindo. A revista Cruzeiro e a revista Manchete, elas vendiam 5 milhões de exemplares por semana. Não havia internet, né? Era só jornal impresso. Né? 5 milhões de exemplares. Né? Lá na minha casa, meus pais eram semi-analfabetos. Né? Compravam toda semana as duas revistas. Né? E a Manchete tinha muita fotografia. Né? Um dos
dos conteúdos, né, que fazia vender continuamente era a história de crimes, de preferência na alta sociedade. Então, eu lembro de um crime que rendeu muito, né? O crime de Dana de Tefé, né? Uma dama da alta sociedade que foi assassinada pelo amante, o crime da Cury, que eu esqueci o primeiro nome, uma garota de 17 anos que foi atirada do 10º andar de um prédio em Copacabana, rendeu e vou lembrar, talvez, o crime mais explorado pela mídia, que foi o assassinato de Ângela Diniz pelo Doca Street. Vocês já ouviram falar alguma vez disso? O Doca Street, ele assassinou a amante, foi preso, julgado e foi absolvido na defesa da honra dele, qualquer coisa assim, né? São todos personagens da alta burguesia, né? Muito acima da classe A. O Doc Street era neto do George Street, que é o fundador da Fiesp, né? Então, esses assuntos, né, faziam o jornal vender muito, e revista também, né? E o que a ditadura queria era que o público lesse esse tipo de história, e não o noticiário político. O noticiário político era censurado o tempo todo, né? Vocês talvez tenham acompanhado aí a notícia da missa de 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog na Catedral da Sé, né? Fez 50 anos que ele foi assassinado pela ditadura. Ele era o chefe de jornalismo da TV Cultura. E ele foi convocado para ser interrogado pela polícia política, pelo DOI-CODE, ali na Tutóia, e ele se apresentou voluntariamente às 9 horas da manhã, e ao meio-dia o Segundo Exército comunicou que ele tinha se suicidado. Na verdade, ele foi assassinado, né? Foi torturado e assassinado, né? Mas esse é um caso, né? Houve dezenas, né, de mortes feitas pela ditadura e algumas de jornalistas, né? Então, o que a ditadura não queria era noticiário político, né? E o Herzog, como chefe de jornalismo da TV Cultura, né, ele colocava muito em evidência o noticiário da Guerra do Vietnã, já que não podia falar do noticiário político brasileiro, né? E a Guerra do Vietnã, vocês sabem que foi um acontecimento tenebroso, né? Em que os americanos fizeram o diabo ali, né? Praticaram crimes de guerra, né? Eles matavam a população com lançamento de napalm, aquela bomba incendiária que queimava tudo, né? Queimava os corpos, não sobrava nada, né? Tem um filme americano tem vários filmes americanos que relatam episódios da Guerra do Vietnã, mas tem um especialmente, né? Talvez o melhor filme, que é o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Apocalipse Now, que eu recomendo que vocês vejam, se não viram, que é a adaptação de um romance inglês do século XIX, que acontece na África, o que os ingleses faziam na África, né, no Congo, e que ele adaptou para o que os americanos faziam no Vietnã, né? Bom, então o noticiário político era muito censurado, né? E um jornal como o Estadão, por exemplo, no lugar das notícias censuradas, ele publicava trechos de Os Lusíadas. Então, a gente ficou lendo várias passagens dos Lusíadas. Quando aparecia uma estrofe dos Lusíadas no jornal, a gente já sabia. Ali tinha uma notícia que tinha sido censurada. O jornal vinha carregado de estrofes, né?
Isso o Estadão, né? O Jornal da Tarde publicava receitas de pratos, né? Da gastronomia. E a revista Veja, na ocasião, no começo, a revista Veja, ela tinha espírito crítico, né? O que não acontece mais, né? Ela publicava diabinhos. Onde tinha um diabinho era porque tinha uma notícia censurada, né? Mas, vamos lá. Carla, Bom, cada um fala, viu, Carla? O outro pensa. eu tenho algumas coisas para falar, mas não estão tão organizadas dentro da minha cabeça ainda, né? Mas vamos lá, vou tentar. Também acho que é um conto que faz uma certa denúncia à forma como a classe C é vista, né? Pelas classes que estão acima, obviamente, né? Até pelo fato dos crimes que importam são crimes que não têm a ver com a classe C, né? Porque acho que os crimes da classe C, eles banalizaram, então eles nem importam tanto no jornal, e é por isso que o repórter, de repente, acaba perdendo o emprego, né? Mas denota também que esses homens, né, donos que fazem as atividades desse jornal, eles nada conhecem de fato da classe C, né? Mas mas na cabeça deles, se tiver de enganar um povo, tem que ser eles, né? Porque são os menos esclarecidos, óbvio. Então, se eu vou enganar um público, precisa ser o público da classe C. E eu não sei, eu acho ou foi muita inocência do editor achar que realmente o público dele era o C, ou aquilo era um fingimento o tempo todo, né? Não sei se ele sabia que não era, porque, por exemplo, se eles tinham plena convicção, não, mulher da classe C, não, eles não recebiam carta nenhuma, de nenhuma mulher, entende? Então, como poderia ser a classe C o público, de fato, do jornal? E se as mulheres da classe C não escrevem, então por que elas leriam? Né? Então, tem algumas contradições aí, que parece que o jornal ele servia a propósito dos desejos íntimos do editor, né? E outra coisa, por que não tinha mulher ali escrevendo? Né? De repente faz parte ali desse jogo dele, ou de repente tem a ver com o fato do papel da mulher no mercado de trabalho também ser algo escasso, não sei, né? Mas acho que esses apontamentos, né? E aí, por exemplo, o próprio repórter, né, que acaba agradando o editor, e eu acredito por conta da linguagem, de toda o modo culto de escrever, ele também não conhece nada da classe C. Então, são exemplos tão absurdos que são colocados ali naquelas respostas, né, que de fato a classe C não leria. Por exemplo, aquele exemplo da mulher que a filha conseguiu uma vaga para a filha num colégio de elite e que as amigas vão no cabeleireiro toda semana e o marido vai fazer hora extra para poder pagar o cabeleireiro para a filha. Né? São histórias muito absurdas que jamais uma mulher da classe C pensaria a possibilidade, né? Então, acho que ele acaba escancarando coisas e deixando claro eles nada conhecem da classe C, e é uma classe que fica debaixo do tapete mesmo, né? Até o fato daquela comparação inicial, quando ele fala, mulher da classe C não gosta de ser tratada desse jeito. Como ele sabe, né? Mulher da classe C, e aí ele vai usar o exemplo lá de tratar lady como puta e puta como lady, então ele está associando as mulheres da classe C como putas, então, porque elas não, são, mas não gostam de ser tratadas como, quem não é, gosta. Né? Então tem muitas coisas aí que dá para a gente perceber ao longo da leitura. Mas eu também queria ouvir vocês. Olha, deixa eu fazer um comentário. Nada como um olhar feminino para perceber coisas que os homens não percebem com tanta nitidez, né? Eu acho que você fez um monte de perguntas e observações aí muito interessantes, né?
Porque vamos começar por esse pressuposto central que você levantou, né? Que é o de que se as mulheres da classe C não escrevem, né? Por que elas leriam, né? É uma pergunta muito pertinente, né? Que está saindo de dentro desse texto, né? Quer dizer, o que caracteriza mais profundamente ainda, né? Toda essa atividade desse jornal como uma simulação, né? Como uma grande mentira, né? E aí, mas só complementando, quando entra aquele pesquisador que acaba revelando, fica muito difícil entender se ele está surpreso por descobrir que o público dele são públicos masculinos e da classe B, o que faz total sentido, né, pelo conteúdo que é publicado, ou se ele fica muito angustiado porque foi desmascarado, né, por ser algo que ele já sabia, mas ele não queria ser desmascarado, e aí ele tem toda essa ele meio que dá uma surtada, né, ele arranca os cabelos, ele surta porque, e aí eu acredito, né, porque ele caiu a máscara ali, né, e aí ele fica tentando convencer o personagem principal de que aquilo era manipulação, né, e aí depois ele é desmascarado de verdade quando a carta é descoberta, ele fala, não é brincadeira, mas também na década de 70 ali, né, acho que essa questão da homossexualidade era muito mais velada, né? Acho que ele precisava muito mais fazer as coisas escondidas, assim, né? Porque hoje já é difícil, mas acredito que na época da ditadura era... Absolutamente velada, cara, absolutamente velada. E o título, né? O título Corações Solitários é muito sobre o coração deste diretor, né? Que se obriga, ele encontra refúgio nestas cartas, né, que ele acaba inventando. E ele tem, como você falou, né, o cinismo é dele também, porque ele fica questionando algumas coisas, mas será que isso é verdade, né? Ele fica perguntando, você não acha que isso pode ser mentira? Você não acha isso? Você não acha aquilo, né? Que eu acho que é de fato para o outro não perceber que ele está ali, mais uma vez, usando na manipulação, né? Porque ele já manipula o jornal inteiro. E aí ele acaba depois manipulando o funcionário para ter um próprio consolo, né? Porque ele acaba, eu acho que se sentindo a necessidade dessas respostas do doutor Natanael Lessa, né? Queria comentar uma outra coisa, mas eu não... Deixa eu ver se eu... Não, acho que não, se eu lembrar, eu falo. Tá. Gilvan, você quer falar? O som. Vamos lá. Tá. Bom, eu acho que vocês apresentaram o tema do conto de maneira exaustiva, né? Eu não sei se eu tenho alguma coisa para pontuar, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o pano de fundo do conto, né? Porque é um jornalista que escreve para a pretensa classe C, né? Depois a gente descobre que não. E no primeiro momento, quando ele chega ao jornal, ele responde perguntas, né? Que depois a gente percebe também que eram inventadas. Mas essas perguntas, elas tinham como finalidade responder a uma certa solidão, né? De pessoas que, vivendo nos centros urbanos, né, acabam ficando enclausuradas em suas próprias vidas, e o fato de ficarem enclausuradas nas suas próprias vidas geram demandas de carência, solidão e por aí vai. É claro que a gente vai perceber também que essas pessoas solitárias eram homens da classe B, que
estavam em busca, talvez, de compreender o que as mulheres escreviam e como as mulheres pensavam, mas também, talvez, essa curiosidade por essas perguntas e respostas fossem uma demanda real de homens solitários, né, que viam naquelas respostas algum tipo de contentamento parcial. Isso me fez pensar na relação da cultura de massas, né, e da indústria cultural, em como a indústria cultural transforma os anseios, as solidões, as tristezas, as necessidades e as carências em produto. E se nós observarmos bem, a solidão, né, era um produto da revista. Embora fosse uma solidão inventada, embora fosse uma carência fake, o público leitor talvez não tivesse, e eu acredito que não, né, essa consciência. Então, essa curiosidade do público leitor era uma curiosidade que tem a ver com o anseio desse público leitor. E aí eu fiquei pensando um pouco na relação que isso tem com a própria indústria cultural, né, de como é possível você transformar os anseios mais profundos da alma humana em produto, né? Uma vez que dentro do processo, dentro da narrativa, ele migra de alguém que apresenta soluções fáceis para problemas difíceis para alguém que escreve fotonovelas. E aí eu acho que nessa escrita da fotonovela a gente tem evidenciado a intenção do autor do conto, né? No caso do Rubem Fonseca, que é como, a partir da erudição do jornalista, que era um cara diferente dos demais que estavam ali na revista, no jornal, né, na verdade, como a partir da erudição do jornalista ele começa a fazer sucesso. Por quê? Porque ele revisita os gregos, os clássicos, né? Então, tem um momento em que ele começa ali a conflitar o fotógrafo e o próprio dono do jornal. E aí esse narrador cínico que a Nathalie pontua, ele aparece de maneira muito evidente, né? Porque ele fala, então eu vou começar, é isso que você quer? E aí ele começa a buscar todo o repertório cultural que ele tem e começa a repaginar esse repertório cultural. Uma vez que ele vai na tragédia, ele vai nos épicos, e ele reescreve aquela tragédia, aquele épico com a linguagem do cotidiano e trocando os nomes, né, dos grandes trágicos por pessoas do dia a dia, ele está ironizando também um certo pedantismo, ele está ironizando também um certo filisteísmo da nossa classe falante, dos nossos jornalistas, dos nossos intelectuais da TV e mesmo dos nossos filósofos, né? Que muitas vezes aparecem na TV como se tivessem inventado a roda, com romances, né, com textos de filosofia, né, com ensaios filosóficos, né, Cortella que me perdoe, que aparentam, né, ser coisa inteligente, profunda, quando na verdade é só o repaginar de algo que já foi escrito, mas que, dada a ignorância do público, né, você consegue, dando uma nova roupagem, vender muito, produzir muitas palestras, encantar um público nécio que não tem repertório para identificar que essas coisas já existem há pelo menos 2.500 anos e que foram só repaginadas, foram só reestruturadas. E aí ele começa a fazer bastante sucesso, né, na sua feitura do trabalho, porque ele pega algo que já existia, repagina, né, troca os personagens ali, mantém o enredo, e aí uma pessoa que não tem contato com a cultura, essa cultura dita erudita, acaba vendo naquilo uma novidade, mas não é novidade, é só uma coisa velha repaginada, uma coisa antiga, um clássico repaginado. E isso me faz pensar, né, em como a escola de Frankfurt denuncia isso, né, como que eles percebem que a indústria cultural ela tem a grande capacidade de transformar coisas complexas em produto, né, e para que isso se transforme em produto, ela precisa uniformizar, ela precisa superficializar todas essas demandas, né? Então, eu gosto muito de usar uma metáfora com os meus alunos,
ou uma analogia talvez, que é a seguinte: o homem do passado padecia pela falta de luz, né? Então a falta de clareza, essa dificuldade no acesso da informação, essa elitização da informação, ela produzia homens ignorantes, né? Os homens da caverna do Platão, né? Homens ignorantes, porque eles não tinham acesso à luz. Então eles viam os objetos do mundo, eles vislumbravam o mundo sobre a luz de uma fogueira, né? Sem a clareza necessária. Uma vez que a sociedade ela se complexifica na comunicação, né? E que o meio passa a ser a própria mensagem, a gente começa a perceber que a demanda de outrora ela se modifica. Então não é mais a falta de luz, é a luz em excesso. É tanta informação, a presença de tanta informação que é como se nós não enxergávamos outrora pela falta de luz, hoje nós não enxergamos pelo ofuscamento da luz exacerbada. São tantas luzes, né, nos nossos olhos, que a gente também perdeu a capacidade de enxergar pelo excesso de luz, né? Essas telas, esse monte de informação. E eu acho que o Rubem Fonseca está brincando com isso, né? De como é possível você transformar uma demanda real em um produto. Aí, como é possível você transformar uma angústia verdadeira e existencial em algo que, dada a sua superficialidade, se torna possível agradar a um determinado público. É claro que, como a Carla bem disse, não é o público que eles diziam que era, porque esse público não teria condições, mas uma vez que você pega uma determinada demanda e você superficializa e uniformiza ela, você consegue alcançar uma determinada massa, mesmo que essa massa seja uma massa de classe média, que eu acho que é muito o que acontece nos dias atuais. Eu percebo no Rubem Fonseca uma crítica profunda à classe média, né, que não é evidente, muitas vezes não é evidente na sua pena, mas está nas entrelinhas, né? Como a Nathalie pontuou, né? Até esse linguajar mais direto, o uso de palavras chulas, né? Porque nós temos uma classe média pedante, de certa forma, né? É purista, de certa forma, né? Eles são usuários de cocaína, mas eles recriminam o traficante, né? Eles usam a erudição para galgar caminhos de status, né? Então, a Hannah Arendt evidencia isso no Crise da Cultura. Ela diz, olha, existe uma certa classe média que vai ler o Platão não para ser reverberado e para mudar a partir do Platão, mas para poder sentar numa mesa e dizer, eu li Platão, né? Então, o Pondé, né, o filósofo conservador, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele chama de jantares inteligentinhos, né, que é quando a classe média se reúne para falar das viagens, para falar do último livro que saiu, né, para essas discussões que só fazem sentido numa certa classe média, né? Então, é bem interessante pensar que talvez o Rubem Fonseca esteja ironizando, né, como vocês disseram, a ironia e o cinismo está presente, talvez ele esteja ironizando isso, né? Como essa classe média, ela é ambígua num certo sentido e ela é superficial em outro, né? Porque o que nós pensamos dessa classe média? Que ela consome coisas profundas, mas o Rubem Fonseca nos revela que ela está em busca de respostas fáceis para problemas pretensamente femininos, né? Então, é uma classe média novelesca, é uma classe média que se pretende intelectual, mas que na primeira oportunidade reza para o pneu, né? Então, a gente precisa fazer essa crítica. Eu acho que, é claro que teria outras coisas para falar aqui também, da própria indústria cultural e de como Adorno, Horkheimer, Benjamin Habermas, lendo esse texto do Fonseca, provavelmente fariam essa leitura, né, de como ele está evidenciando, porque uma das características dessa classe média também é como ela gosta de ocultar as suas fraquezas, né? E aí quando a pesquisa evidencia, né, que o público leitor não era o público C e D,
como dono do jornal, ele fica angustiado, né, de ter ali a sua farsa, talvez ciente ou não, revelada. Então, eu acho que talvez, e eu farei isso muito em breve, talvez esse conto do Fonseca, ele seja um ótimo start para você discutir, né, a indústria cultural. Como a indústria cultural ela superficializa coisas complexas, né? Então a gente vê isso na música, a gente vê isso nas novelas, né? O público parando para assistir uma determinada novela, e não há nenhum problema nisso, mas no fato de haver uma certa manipulação, né? E aí eu vou estender a minha crítica aqui aos escritores das novelas globais, né? Eles também são esse jornalista que pega coisas profundas e superficializa, troca o personagem, e aí existe todo esse louvor ao autor, a escritora da novela, o diretor do filme, quando na verdade eles estão gozando da falta de cultura do povo. Porque se eles estivessem diante de um povo letrado e com cultura, eles não fariam nenhum sucesso. O sucesso deles depende, em boa parte, das pessoas não saberem que o que eles estão fazendo, na verdade, é a repaginação de coisas profundas. É claro que isso também é necessário, né? Eu, como professor, entendo que isso é necessário, porque muitas vezes eu vou falar do Kant numa sala de aula e eu preciso simplificar. Mas eu acho que o problema é a continuidade da simplificação, que nunca aprofunda e leva sempre para a superficialidade. Eu acho que, num certo sentido, todos os contos que nós lemos aqui do Rubem Fonseca, nessas nossas lives, traziam essa crítica a essa classe média, né? De como ela vê o bandido, de como, né, nos contos anteriores, de como ela vê o criminoso, como a Carla bem pontuou, de como vê a mulher da classe C e D. Então, eu acho que o Rubem Fonseca, embora sendo ele também um exemplar dessa classe média, eu acho que ele, talvez nem conscientemente, está vivenciando toda a miséria dessa classe média. E todos os contos que eu tenho lido dele têm me levado para esse lugar dessa crítica, dessa superficialidade e, sobretudo, dessa crítica dessa classe média paulistana e carioca que não consegue identificar nas obras mais profundas que ela é o objeto da crítica. Quanto ao conto, eu não vou pontuar, porque eu acho que vocês já foram exaustivos, né? Vocês já fecharam tudo que o conto tinha para dizer, porque embora o conto seja longo, o conto não tem tantas coisas a serem pontuadas, além daquelas que vocês bem trouxeram. Bom, era essa a minha contribuição. Ô, Gilvan, eu queria só pontuar uma coisa que me surgiu aqui enquanto o Gilvan falava, que é, por exemplo, o Gilvan está falando dessa classe média ser enganada, né, por esse jornalista, né, que tinha um repertório cultural maior, mas o próprio diretor do jornal representa essa classe média que não é culta, porque tem um trecho que o próprio jornalista fala: quantos livros você acha que o Pestana já leu? E aí alguém responde: nenhum. E eu acho que essa crítica fica bem evidente nessa parte, porque o diretor do jornal, ele é o maior enganado pelas narrativas do repórter. Ele né? começa a achar que o repórter é uma espécie de gênio, né? Exato, e acho que por isso que ele começa, daí que vem a vontade de escrever as cartas, né, e de ter as respostas. E você também falou sobre a classe média não gostar de ser desmascarada, né, não gostar de deixar evidente as fraquezas. Isso acontece também bem no início, porque eu acho que o diretor do jornal não iria contratar, a não ser pelo fato da relação dele com o primo lá do banco, dele dever dinheiro, né? Então, ele fala que ele é um pouco rude, né, com ele no início, e aí quando ele percebe que ele foi indicação do primo dele do banco, que ele deve dinheiro para o banco, né, porque também é uma demonstração ali de uma fragilidade do jornal, então ele acaba aceitando e até permitindo que ele utilize o nome masculino, que é um negócio que ele mesmo diz que jamais permitiria.
né, se fosse com outra pessoa. Então, eu acho que essa crítica fica evidente nessas partes específicas. Eu queria comentar o que o Gilvan falou, e considerando, inclusive, algumas coisas que você acabou de falar, Carla, que é o seguinte. Primeiro, a partir do que você falou, Carla, aí eu estou querendo também que a Nathalie ouça bem isso aqui, que eu vou dizer, que é o seguinte. Uma história, né, um romance, um conto, né, normalmente tem dois personagens centrais que são o protagonista e o antagonista, né, que caracterizam um conflito. Né? E a história move-se pelo avanço, pelo aprofundamento desse conflito. Né? Então, o protagonista é o narrador, né? E o antagonista é o dono do jornal. Né? Esse é um embate que está posto aqui desde o início. Né? O protagonista, aí, para lembrar uma coisa que o Gilvan disse, né? Ele, quando o dono do jornal pergunta, você já leu Mulher? Peçanha perguntou. O narrador diz assim, admiti que não, gosto mais de ler livros. Né? Então, logo de cara, fica bem caracterizada, né, uma oposição que é de um protagonista culto, né, que prefere ler livros, né, e o antagonista que dirige um jornal manipulador, né, que a gente vai percebendo aos poucos. Né? E que esse diretor de jornal, né, eu identificaria nitidamente como sendo um representante dessa classe média que é o objeto da crítica do Rubem Fonseca como autor, né? E que é escrachado, na verdade, né, pelo protagonista, que também é um indivíduo da classe média. Né? E aqui é importante lembrar que toda a consciência crítica que é produzida sobre a sociedade que a gente vive, né, ela provém, sobretudo, da classe média, né, porque é a classe média que tem acesso à educação, à cultura. Né, é a única que tem, digamos assim, recursos, né, intelectuais para fazer essa crítica. E essa classe média fica puta da vida, né, com o fato de que, de 2000 para cá, desde que o PT assumiu o poder, né, abre a possibilidade de os pobres também fazerem universidade, não é, Nathalie? Carla, Gilvan, Wilson, e eu sou da geração, eu sou, acho que 2 ou 3 gerações mais velho que vocês, né? Que era uma realidade muito diferente, né? Mas eu não vou comentar isso. Eu só estou querendo enfatizar bem isso, né? Existe uma manifestação crítica em relação à classe média, que o Gilvan destacou bem, que está pressuposta essa crítica em todo o texto do conto, né? Há uma crítica, e que é evidente pela narração desse protagonista, né? Que é um personagem culto, irônico, e chega a ser cínico, como você observou, Nathalie. Então, eu estou colocando em destaque, né, esse conflito formal, né, que é próprio de um conto, né, entre o protagonista e o antagonista. Né? E esse protagonista é quem desmascara, né, o antagonista no desfecho. Né? Agora, outro comentário que eu quero fazer é sobre a observação que você fez, Gilvan, sobre a indústria cultural, né? E que talvez a Nathalie tenha ouvido falar, né? Mas que eu queria deixar bem caracterizado. Né? Existe uma expressão antiga que é cultura de massa, antiga não, que é cultura de massa, que é muito usada pela indústria cultural, né? E que uns filósofos alemães da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, né, ao estudar, nomeiam com a expressão indústria cultural. Por quê? É uma atividade industrial,
mas que trabalha com a cultura. Quem são, o que é a indústria cultural, né? É a televisão, o rádio, o jornalismo impresso, né, que perdeu o protagonismo, mas que está presente na internet, né? As editoras de livros são sempre empresas, né? E chegam a ser empresas muito grandes, né? Que é o caso da televisão, né? Das redes de televisão, das redes de rádio, né? Hoje são redes nacionais, né? E então tem a Rede Globo, mas tem as outras redes, né, que são muito grandes, né? A Rede Bandeirantes, a Rede Record, a rede do SBT, que envolve muito dinheiro, né? E que trabalham muito, né, com conteúdo cultural, e o Gilvan descreveu bem, né? Cujo representante talvez mais importante seja a novela de televisão. A novela. E a novela tem uma audiência muito grande, né? E a novela conta histórias cujos personagens são predominantemente de classe média, né? Como se a classe média fosse o único grupo social existente no Brasil, né? Mas que, desde 2000 para cá, vem introduzindo personagens pobres, né? E essas histórias das novelas, né, são histórias escritas por autores de grande qualidade, muitas vezes, né? Eu lembro que o Dias Gomes, né, que é talvez o maior, se não é o maior, um dos maiores autores teatrais brasileiros, foi autor de telenovela, né? Com algumas telenovelas de grande qualidade, né? De muito sucesso, né? Mas eu vou aproveitar e fazer uma observação particular aqui sobre essa novela Vale Tudo, que acabou de ser apresentada, né? Eu li uma interpretação da versão atual da novela, feita pelo Renato Giannini Ribeiro. Não sei se você leu, Gilvan, o Wilson. Ele publicou uma interpretação no Ilustríssimo da Folha, há 2 ou 3 semanas atrás, né, em que ele faz a comparação do Vale Tudo de 1985 com o Vale Tudo da atualidade. Então, no Vale Tudo de 1985, o protagonista, o personagem central, era a mãe. Eu não assisti a novela, eu estou repetindo o que eu li. Era a mãe, que era a mulher boa, era a protagonista, o personagem central. E a filha, que era a antagonista, e que encarnava o mal. Era malandra, uma bandida, né? E tinha uma terceira personagem, que era a Odete Reutemann, né? Que praticava o mal assim, surfava no mal sem nenhuma autocensura. E o final da novela, ela matava a Odete Reutemann, porque estava matando a figura que representava o mal sem censura. E aí ele fez a comparação e disse assim, a novela atual, o que ela fez? Ela transformou a personagem que encarna o mal em protagonista e passou a ser a personagem mais simpática, mais popular. Isso é a novela vista por milhões de pessoas, né? E se eu não me lembro agora direito, mas se não me falha a memória, ela não é assassinada, né, nessa versão nova. Ela não é assassinada, né? Então, olha bem o que aconteceu, né? O que a novela está dizendo, né? Ela está fazendo apologia do mal, né? Que a gente está vendo a prática dele nesse massacre que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, né? É a prática do mal consciente, né? Consciente. Eu estou pensando no seguinte detalhe, né? Eu já li bastante, assisti inclusive alguns podcasts sobre o massacre que ocorreu no Rio, né? Eu vou reproduzir de maneira sintética o que aconteceu. Eles pegaram todas as entradas do bairro da Penha ali embaixo, fecharam
e as tropas foram subindo. Colocaram o BOPE lá em cima, no ponto de saída, por onde os bandidos costumavam fugir. Colocaram o BOPE lá. Aí, eu raciocinando como polícia, né? Bom, a polícia vai encurralando os bandidos chegam lá, vão ser presos, né? Então deve ter um monte de camburões, né, para levar os bandidos presos. Não, eles estavam lá, o BOPE estava lá para matar. Quer dizer, é um assassinato consciente, né? E nisso, né, mataram mais do que no mesmo dia em Gaza, né? 130, né, ou talvez mais, né, pessoas, né? É a prática do mal. Então, nós estamos vendo que a novela, que é um produto da indústria cultural, né, ela está sempre se referindo àquilo que acontece na sociedade, mas de maneira sutil, camuflada, né, subentendida, manipuladora, né? E porque essa análise que eu acabei de resumir aqui do Renato Giannini Ribeiro, evidentemente não está sendo percebida de maneira clara pelo público, mesmo porque o público atual não é o público de 1985, né? 40 anos atrás, né? Só pode ter essa percepção quem assistiu aquela e assistiu esta, né? Aí pode fazer as comparações, né? Mas a indústria cultural, né, é a televisão, é o rádio, e hoje é a internet, com o agravamento, né, do fato que o Gilvan também destacou, né, do fato de que a internet teria uma grande qualidade, que é o acesso fácil à informação, mas ela tem um componente negativo, né, que é o excesso de informação e a mentira, né? Porque esse excesso de informação é constituído, sobretudo, pela informação falsa, né? Pela fake news, né? Que é bom lembrar que é uma expressão em inglês que está no singular, né? News, apesar do S, é uma palavra no singular que significa notícia. Fake, falsa. Notícia falsa, né? Fake news. E faz com que o leitor, o receptor da mensagem, né, fique sempre numa situação de dúvida. Isso é verdade ou é mentira? Né? Isso é verdade ou é mentira? Né? Porque isso produz também manipulação de criminosos. Né? A quantidade de golpes que se dá através do envio de e-mails ou de mensagens do WhatsApp, né, é impressionante. Né? Eu já fui vítima de golpe, hoje eu estou tão ligado que eu praticamente não atendo o telefone nem celular. Eu estou recebendo telefonemas aqui que vêm com o meu número. Os caras conseguem fazer isso, né? Eu abro todo dia, tentativa de me tirar dinheiro, né? Ou de me enganar de alguma maneira, né? Os caras conseguem me ligar, aí aparece o número do telefone que está ligando aqui no celular, é o meu número. Então, a indústria cultural, ela, no momento que passou para a internet, se sofisticou, né? Ficou muito mais manipuladora, né? E, bom, mas eu só estava querendo comentar isso para você especificamente, viu, Nathalie? Essas informações técnicas, né, a respeito da construção do texto é que são importantes para você aproveitar, né, quando você dá aula, né? Quer dizer, estou falando isso, viu, Nathalie, sem nenhuma pretensão, nenhuma arrogância, tá? É que a gente é vício de professor, está querendo sempre ensinar. Bom, vocês querem falar, Wilson e Nathalie? Nathalie? Perguntas. Eu vou falar rapidinho, porque eu não tenho mais nada a acrescentar, na verdade. Eu só vou falar da minha impressão que eu tive do texto. Várias delas já foram ditas aqui. E eu acho que ia ser repetitivo. A primeira coisa
que a gente já identifica que trata basicamente de estereótipos, né, das classes, como elas supostamente vivem, né, principalmente a classe C, o jeito que ela escreve lá, que ele escreve, é duas linhas para falar de uma classe que, né, não é só isso, né, enfim, mesmo nos anos 70. Aí, depois que vocês falaram e eu lembrando algumas partes do texto, eu fiquei pensando, isso aqui daria uma comédia pastelão, isso aí. Aí já pensando nos anos 70, sabe, uns trapalhões, aquela claque de fundo, fazendo os debates dele lá com o diretor do jornal, e aí vinham as risadas, né? E, por último, assim, a forma que ele escreve, até o fato dele falar lá, dele insistir em ser um nome masculino, porque ele diz que traz mais credibilidade lá, coisa e tal, né? Que teoricamente isso acontecia nessas épocas até com jornalistas mulheres que para terem credibilidade elas assinavam como homens e até em alguns livros também acabava se descobrindo depois, né? E aí por último, pensando, eu já falei por último, é outro por último, pensando nesse tipo de estereótipo e coisa e tal, que a classe média, alguma parte da classe de intelectual, embora os intelectuais tenham uma fama aí entre todos, de que eles têm um acesso maior e com isso eles interpretam e trazem, criam, né, novas ideias, eles também são presos a estereótipos. Aí eu lembrei de um filme, é bem novo esse filme, acho que é do ano passado, é um filme que chama Ficção Americana, que trata de um escritor negro que ele escreve livros e ele rejeita, ele é professor também de universidade, ele rejeita que ele tenha que escrever só sobre negros, por ele ser negro. E ele é pressionado a isso, aí ele faz uma brincadeira, ele começa a escrever como errado e todo estereotipado em relação aos negros, e aquilo ali reverbera, e querem fazer um contrato enorme com ele, coisa e tal. E é muito interessante esse filme, né? Porque ele fica revoltado com isso, porque ele quer escrever um livro. Se tiver um personagem negro, vai ser negro, enfim, não precisa ele ser obrigado a fazer isso. Eu achei bem interessante esse filme. E aí eu tracei um paralelo nesse sentido, de sempre, olha, eu vou escrever exatamente o que você quer ouvir, né, para fazer sucesso. Basicamente isso. E é isso, eu não, até escutando vocês aí traz muitas ideias, mas é uma coisa que a gente vai pensar depois, né? Vai usar isso para muitas coisas, pesquisar também, sempre traz coisas boas aqui. Olha, um encontro como esse sempre nos enriquece, né? Exato. Não esqueço do que eu falei no começo, que eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando e estou aprendendo com o que vocês falam, né? A gente sempre está aprendendo, né? Você quer falar alguma coisa, Nathalie? Professor, vou responder o que o senhor falou em relação que não era arrogância, né? Quando o senhor fala em relação a aprender e ficar em sala de aula. O Gilvan e a Carla com certeza já me ouviram falar disso, porque eu já falei nas nossas formações na escola, né? Mas, para mim, eu sempre estou em uma posição de aprendizado. Eu gosto de aprender, né? Aprender, para mim, é prazeroso tanto quanto ensinar, se não mais. E, inclusive, quando a Carla me convidou, né, para participar, eu não pensei duas vezes, porque eu realmente gosto. E em relação ao conto, as coisas que eu tinha anotado, né, que eu tinha para pontuar, foram citadas, a última, inclusive, pelo Gilvan, em relação a transformar sentimentos em produtos, né? Inclusive, é uma crítica que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né? Tanto para os jornais, quanto para a mídia de uma forma geral. Tudo hoje em dia vira produto, né? Mas eu não tenho muito mais a pontuar em relação ao fundo. A cobertura, por exemplo, do massacre, né? Que pode ser avaliada, né? Tem coberturas melhores que outras, né? Mas ela é um produto, né? Para a televisão, para os jornais, para as rádios, é um produto, né? Que é um conteúdo que está mobilizando a empresa, né?
a buscar informação, fornecer informação e obter patrocínios, né, de empresas que pagam publicidade em cima desse material, né? Olha, o que você falou, Wilson, também me produziu aqui algumas reflexões, mas eu vou propor o seguinte, que a gente comece a discutir nosso último encontro. Temos mais um encontro, né? E que a gente defina, olha, final de novembro, a gente tem feito um encontro no último sábado do mês, né? Escolhemos o dia de hoje, que é 1º de novembro. Estou olhando aqui primeiro. Então, o último sábado seria 29 de novembro, mas também pode ser 6 de dezembro, que é o primeiro sábado de dezembro. O que vocês acham? Dá uma opinião, Carla. Eu tô tentando pensar que o Gilvan, Nathalie, dia 6 de dezembro é sábado letivo, alguma coisa assim, gente? Eu não lembro. Não, acho que Dezembro, acho que não. Não? é dia 5 que eu. Dia 5. Não, acho que dia 6, vocês acham? 6 de dezembro? É. Pra mim tá ótimo. 6 de dezembro. Sim. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês ainda sobre o conto. Ninguém comentou, mas que me incomodou muito no conto. E aí era a forma como ele terminava as cartas, do nome das personagens com o lugar, sabe? Tipo, é muito, eu não sei, é que eu não tô com o livro aqui agora mas eram uns negócios muito escrachados, assim. Vocês conseguem lembrar ou falar alguma coisa sobre isso? Isso causou algum incômodo? A gordinha, não sei, da rua dos unicórnios, sei lá, tipo, não era, gente? Sim. É uma ironia desqualificadora, né? É isso que você está querendo dizer, Eu né? queria pegar o texto aqui para dar uma olhada, mas acho que foi uma das coisas que me incomodou muito, assim, durante a leitura. Ele usava apelidos, né? A Virgem Louca de Parada de Lucas. Solitária de Santa Cruz, Doméstica Resignada da Penha. Isso. Mãe dedicada à Vila Kennedy. São expressões irônicas mesmo, né? Desqualificadoras, né? E eu estou vendo aqui, eu estou procurando esse final de texto, o Pedro Redgrave é da Tijuca. Da Tijuca. É um bairro de classe média. E é Redgrave, né? É um nome, né? Redgrave. Que está mimetizando aí uma atriz, não é? Uma atriz. Isso. Famosa. E que a gente fica sabendo mais adiante que é um pseudônimo também, né? Mas é verdade, viu, cara? Eu acho que é isso mesmo. Agora, a gente tem que colocar essa desqualificação das missivistas, né, como sendo um conteúdo do conto, né? Que ele ironiza tanto até a classe média com relação a essa datilógrafa e virgem, né, que obviamente é a Macabeia da Clarice, né, e ninguém já, né, se a classe média tivesse de fato contato com a cultura, já saberia da farsa, né, só por esse trecho aí. Mas essa desqualificação é um estereótipo da classe C, né? Sim, né? Quem que é a classe C? A Macabeia, o nordestino, né? O analfabeto. Então, e tem uma última coisa que eu me lembrei agora, né? Que o título do conto, Corações Solitários, na verdade é paródia do título de um filme americano que se chamava Lonely Hearts,
Corações Solitários, né? Lonely, Solitários, Hot, Corações, que contava uma história semelhante. Ele está, de alguma maneira, né, se aproveitando desse filme, né? E ele, o Rubem Fonseca, era muito ligado no cinema. Ele escreveu outras histórias que têm paródias de histórias de cinema, né? Mas, voltando, a gente se encontra no dia 6, aí agora, o que nós vamos ler? Você viu alguma coisa, Wilson? Você tinha... Wilson? Sim, eu li o conto lá, eu não sei se eu li certo, né? É o Mãos dos Pretos, né? Eu tinha pensado nessa hipótese aí. Tá, é um conto curtinho, né? Bem, Aí eu reli alguns contos aqui do Itamar. Sim, não tem nenhum que seja 100% paralelo, né? Porque ele é muito específico, né? Mas eu acho que poderia a pegar. gente pode escolher outro conto africano também. Não, mas não sei, pode ser, mas eu peguei aqui Farol das Almas. Eu achei interessante, porque conta sobre a construção de um farol para guiar os navios de escravos. Ah, E qual que é o autor mesmo? do Itamar, eu até trouxe aqui, ó. Ah, tá. É do... Qual é o nome mesmo do livro? Itamar Vieira Júnior. Ele Mar ou A Odisseia, né? É isso, o livro de contos dele, né? é um título é um dos contos, né? É o que dá nome ao livro. E aí, assim, é um conto de 3 páginas, curto também. Aí eu posso tirar ele também daqui, né? Porque eu acho que vai ser difícil achar em PDF, né? Não tem problema. Bom, Farol das Almas, Isso, Farol das Almas. só tem 3 páginas? 3 páginas, isso. Sugere mais um. Mais um, é que o outro que eu estava pensando, ele é muito longo, é bem longo. Aí do livro? É, desse mesmo livro. Tem quantas páginas? Vamos contar. 22 páginas. 22. Olha, vamos propor os dois, então. Qual é o nome do conto? Alma. Alma. Isso. Olha, não é tão longo assim, né? 22 Não é tão longo. dá Aqui para ler. pensando em uma página que é o outro e esses 3, né? É Não, que a gente, lembre-se da live passada, né? Um conto de uma página e menos, e nem era uma página e meia, né? Ficamos aula Se a toda. gente quisesse, podia ter parte 2. eu proponho que a gente tente ler os dois, né? Embora o foco seja Farol das Almas, tudo bem? Tá bom. Aí eu disponibilizo ele aqui, eu coloco no PDF e envio para Tá, você. Tá beleza. bom? Tem os dois em PDF? Não tenho, eu tenho só no livro, mas eu tiro daqui e coloco no PDF. Ah, Faço que imagens. trabalheira. Nada, que é isso. Talvez o Givan consiga baixar o livro. Em 5 dias a gente consegue, né, Gilvan? Bom, tudo bem. Então, vamos ler esses aí para o mês que vem. E a Mão dos Pretos também, né? Então, aí vai ficar com os 3? Espera, então, Eu gostei muito, quer dizer, ele é bem curtinho também. A gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez o outro lá, a gente fala de 1, de 2, se der, fala do terceiro, enfim. Ó, eu tenho uma sugestão, né? Diga. São 3 contos, certo? Certo. Vocês disseram que são contos curtos. A Mão dos Pretos é aquele conto, Carla, da escola lá, né? Isso. A gente pode atribuir para a Nathalie a interpretação desse conto. E aí a gente debate os outros 2, todo mundo. Porque aí é uma forma de obrigar a Nathalie a voltar. Muito bem. a Mão dos Pretos é do Luiz Bernardo Romuana. Luiz Bernardo, é o escritor moçambicano? Moçambicano, isso. Luiz Bernardo, qual é o sobrenome mesmo? Romuana, com H. H-O-N, Romuana, e o Ana é com W. Eu tenho esse livro aqui. Então,
Combinado. E a Nathalie, você faz análise, Nathalie? Faço sim. Legal. Que legal, que bom. Muito bom. Bom, então, voltamos no dia 6 de dezembro, às 11 horas. Isso, 11 horas. Combinado. Combinado. Obrigado, gente. Prazer Obrigada, estar com Obrigado, vocês. gente. Bom final de Qual que é o nome semana. do seu neto? Bom É final de semana. Brian. 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 Esqueci de perguntar para ele. Brian. Um abraço, Brian. Obrigado, professor. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Gente, Tchau, tá, um gente. abraço. Até. Tchau. Até.